O significado psicológico das histórias bíblicas. Introdução à ideia de Deus. Obrigado a todos por comparecerem. Para mim é muito surpreendente vocês não terem nada melhor para fazer em uma terça à noite. Falando sério, é muito estranho que hajam tantos de vocês aqui para escutar uma série de palestras sobre o significado psicológico das histórias bíblicas. É algo que queria fazer há muito tempo, mas ainda me surpreende que existe um público para isso. E isso é bom. Vamos ver como vai ser. Eu vou começar com isso porque é a pergunta correta. A pergunta correta é: por que se importar com isso? Por que se importar com o significado psicológico da Bíblia? E eu não quero dizer, por que eu devo me importar com isso? Eu tenho meus próprios motivos, mas você pode pensar: por que se importar com esse livro velho e estranho? Essa é uma ótima pergunta. É um documento contraditório, que foi ajuntado e remendado por milhares de anos. Durou mais que reinos, muitos e muitos reinos. É realmente interessante que um livro é mais durável que pedra. É mais durável que um castelo. É mais durável que um império. E isso é realmente interessante. Que algo tão efêmero pode viver tanto. Tem isso, que é um tipo de mistério. A minha abordagem para este cenário de histórias bíblicas é de como se elas fossem um mistério, fundamentalmente. Porque elas são um mistério, tem muito que não entendemos sobre elas. Não entendemos como surgiram. Não entendemos realmente como foram reunidas. Não entendemos por que elas tiveram um impacto tão inacreditável na civilização. Não entendemos como pessoas passaram a acreditar nelas. Não entendemos o que significa não acreditarmos nelas agora, ou o que significaria se nós acreditássemos nelas. E ainda além disso, tudo existe o problema adicional, que não é específico a mim, mas é certamente relevante a mim, é que não importa o quão estudado você seja, você não é estudado o suficiente para discutir o significado psicológico das histórias bíblicas. Mas eu farei o meu melhor, em parte porque eu quero aprender mais sobre elas. Uma das coisas que aprendi é que a melhor forma de aprender sobre um assunto é falar sobre o assunto. Quando estou dando aula, eu estou pensando. Não estou tentando te dizer o que eu tenho certeza. Existem muitas coisas que eu não tenho certeza. Estou tentando entender isso. Faço isso há muito tempo. Talvez você saiba, talvez não, que eu sou um admirador de Nietzsche. Nietzsche foi um crítico devastador do, eu diria, cristianismo dogmático. O cristianismo como era implementado pelas instituições. Apesar disso, ele é um pensador paradoxal porque, por exemplo, uma das coisas que ele dizia é que ele não acreditava que a revolução científica teria acontecido se não fosse o cristianismo. Mais especificamente o catolicismo, porque ele acreditava que ao longo de 1000 anos, a mente europeia, para assim dizer, teve que ser treinada para interpretar tudo o que era conhecido dentro de uma única estrutura coerente. Coerente se você aceitar os axiomas iniciais. Uma única estrutura coerente. Então Nietzsche acreditava que a catolicalização dos fenômenos da vida e da história produziu o tipo de mente que foi então capaz de transcender suas fundações dogmáticas e se concentrar em outra coisa, que nesse caso foi o mundo natural. Então Nietzsche acreditava que, de certa forma, o cristianismo acabou se matando. O cristianismo passou muito tempo tentando convencer as pessoas da necessidade da verdade. Apesar da corrupção e tudo aquilo que sempre faz parte dos empreendimentos humanos. Então a verdade, o espírito da verdade, que foi desenvolvido pelo cristianismo, se voltou contra as raízes do cristianismo e todos acordaram e disseram algo como: como que nós acreditávamos nisso? É como acordar um dia e reparar que você não sabe por que monta uma árvore de Natal. Você faz isso há muito tempo. Todo mundo faz isso. Existem motivos para o surgimento das árvores de Natal. Mas, como eu poderia dizer? O ritual se mantém muito depois dos motivos serem esquecidos. Então Nietzsche, apesar de ser um crítico do cristianismo, também era um defensor da sua capacidade disciplinar. Veja, outra coisa que Nietzsche acreditava é que não é possível ser livre a menos que você tenha sido um escravo. O que ele quis dizer é você não vai da infância a ser um indivíduo adulto completo. Você vai da infância para um estado de disciplina, que você pode pensar como sendo análogo à escravidão. Um escravo de você mesmo, no melhor caso, onde você tem que se disciplinar para se tornar algo específico
antes que você possa retomar a generalidade que você tinha na infância. E ele acreditava que o cristianismo tinha cumprido esse papel para a civilização ocidental. Mas no final do século XIX, ele anunciou que Deus estava morto. E normalmente escutamos isso como algo triunfante. Mas para Nietzsche, não era porque ele era um pensador com muita nuance para ser tão simplista. Nietzsche entendeu que, e isso é algo que tentarei esclarecer, existem muitas coisas que não sabemos sobre a estrutura da experiência, que não sabemos sobre a realidade. E nós articulamos representações do mundo. E além delas, existem coisas das quais não sabemos nada. E existe uma região entre elas, que são as coisas que nós meio que entendemos. Nós não as sabemos de forma articulada. Vou dar um exemplo. Às vezes você está discutindo com alguém íntimo e ele está mal-humorado. Essa pessoa está sensível e sendo irracional. Você continua a conversa e talvez de uma hora para outra ela fica nervosa e começa a chorar. E quando ela chora, ela descobre sobre o que estava nervosa e não tem nada a ver com você, mesmo que você seja o que iniciou a discussão. Para mim, este é um fenômeno muito interessante, porque significa que as pessoas podem saber de coisas em um nível sem conseguir falar o que sabem em outro nível. Então, de certa forma, esses pensamentos vêm do corpo. Eles fazem isso em estados de espírito, em imagens, em ações, e tem várias maneiras que entendemos antes de entender de forma completamente articulada. Nós temos esse espaço articulado, no qual podemos todos discutir, e fora disso, nós temos algo que é mais semelhante a um sonho do qual fazemos parte, e é um sonho emocional que fazemos parte. Isso é baseado em parte nas nossas ações. Falarei sobre isso depois. E fora disso está o que nós não sabemos nada mesmo. E nesse sonho é onde vivem os místicos e os artistas, e eles são mediadores entre o completo desconhecido e aquilo que temos certeza. O que isso significa, de certa forma, é que o que sabemos está estabelecido em uma forma de conhecimento que não realmente entendemos. E se essas duas coisas estiverem desincronizadas, se o nosso conhecimento articulado estiver desincronizado do nosso sonho, então nos tornamos dissociados internamente. Pensamos coisas que não agimos e agimos coisas que não sonhamos, e isso produz um tipo de doença do espírito. E essa doença do espírito, a cura para ela, é algo como um sistema integrado de crenças e representações. Então as pessoas se voltam a coisas como ideologias, que eu considero como parasitas em uma subestrutura religiosa, para tentar organizar seu pensamento. E isso é uma catástrofe, e isso que Nietzsche previu. Ele sabia que quando derrubássemos os fundamentos da civilização ocidental, destruindo essa representação, essa ideia de Deus, que nós nos desestabilizaríamos e oscilaríamos violentamente entre niilismo e os extremismos ideológicos. Ele era preocupado especialmente com ideologias radicais de esquerda. Ele acreditava e previu isso tudo no fim do século XIX, o que é uma demonstração intelectual de magnitude assombrosa. Ele previu que centenas de milhões morreriam no século XX por causa da substituição dessas estruturas subjacentes parecidas com sonhos com essa representação do mundo racional, mas profundamente incorreta. E nós estivemos oscilando entre esquerda e direita desde então, com uma boa dose de niilismo e desespero. De certa forma, essa é a situação da pessoa ocidental moderna. Cada vez mais das pessoas em geral. Eu penso que um dos motivos que o Islã tem uma aversão tão grande ao Ocidente, existem muitas razões e nem todas são válidas, mas uma das razões é que eles ainda estão fundamentados em um sonho e conseguem ver que a mente questionadora e implacável do Ocidente é um perigo tremendo à integridade de sua cultura. E é. Ocidentais, nós, nos debilitamos o tempo todo com nosso intelecto sempre à procura. E eu não estou reclamando sobre isso. Não existe nenhuma solução fácil, mas ainda assim é uma catástrofe produtiva. E isso tem efeitos reais nas vidas das pessoas. Não é algo puramente abstrato. Muitas vezes, quando trato pacientes com depressão ou ansiedade, eles têm questões existenciais. Não é simplesmente uma condição psiquiátrica, eles não estão simplesmente anormais porque a química do cérebro está errada, apesar de, às vezes, este ser o caso. Eles estão soterrados pela complexidade e sofrimento de suas vidas, e não têm certeza de por que faz sentido continuar.
Eles conseguem sentir os sentidos terrivelmente negativos da vida, mas são completamente céticos de qualquer sentido positivo. Eu tinha um paciente que era um artista brilhante. Enquanto ele não pensasse, ele estava bem, porque ele ia e criava. E ele era um artista muito bom. Ele tinha aquela personalidade continuamente criativa e brilhante, apesar de ele ser autodegradante. Mas quando ele começava a pensar sobre o que estava fazendo, era como uma furadeira, uma serra. Ele cortava o galho no qual estava sentado. Ele começava a criticar o que estava fazendo, até a utilidade daquilo, mesmo que fosse evidentemente útil. E então era muito difícil para ele se motivar a criar. Para mim, ele sempre foi um bom exemplo das consequências de ter seu intelecto racional separado do seu ser. Tão separado que questiona a utilidade do seu ser. E isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom mesmo, porque isso não só se manifesta como psicopatologia individual, mas como psicopatologia social. E essa é essa tendência das pessoas se enrolarem em ideologias, que eu realmente considero como religiões aleijadas. Essa é a melhor forma de pensar sobre elas. É como uma religião sem um braço e uma perna, mas ainda consegue mancar. Elas dão um pouco de segurança e identidade de grupo, mas é deformado, retorcido, demente e torto. É um parasita em algo subjacente que é rico e verdadeiro. É assim que eu vejo, pelo menos. Então eu acredito que é muito importante solucionarmos esse problema. Eu acredito que não há nada a fazer mais importante que isso. Eu penso isso tem muito tempo. Talvez desde o início dos anos 80, quando eu comecei a investigar o papel que sistemas de crença tinham em regular a saúde psicológica e social. Dá para ver que eles fazem isso pelo quão irritadas as pessoas ficam se você desafiar o sistema de crenças delas. Por que elas se importam? Que diferença faz se todos os seus axiomas ideológicos estão 100% corretos? As pessoas ficam inacreditavelmente irritadas quando você as cutuca nos axiomas, por assim dizer. E não é nem um pouco óbvio por quê. Mas existe uma verdade fundamental na qual elas se baseiam. É como se eles estivessem em um bote no meio do oceano e você começa a arrancar as tábuas e eles estão com medo de cair e se afogar. Afogar no quê? Do que essas tábuas estão te protegendo? Por que elas têm tanto medo de sair de dentro dos limites do sistema ideológico? Essas coisas não são óbvias. Eu tenho tentado resolver esse quebra-cabeças há muito tempo. Eu dei aulas sobre isso. A maioria delas está no YouTube. Se você viu meus outros vídeos, já vai ter ouvido parte do que eu vou falar, mas estou tentando cobrir de ângulos diferentes. A ideia de Nietzsche é que os seres humanos teriam que criar seus próprios valores, essencialmente. Ele entendia que temos corpos, motivações e emoções. Ele era, de certa forma, um pensador romântico, mas muito à frente de seu tempo. Ele sabia que nossa capacidade de pensar não era uma alma completamente livre, mas estava embutida em nossa fisiologia, restringida pelas nossas emoções, moldada por nossas motivações e corpo. Ele entendia isso, mas ainda acreditava que a única solução possível para esse problema seria que os próprios seres humanos se tornassem algo como deuses e criassem seus próprios valores. Ele pensava e falava da pessoa que criava seus próprios valores como o super-homem. Esse foi um dos pedaços da filosofia de Nietzsche que os nazistas tiraram do contexto e usaram para alimentar sua ideologia do homem superior. E nós sabemos o que aconteceu com aquilo. Não parece ter terminado muito bem. Sem dúvidas. Eu também passei muito tempo lendo Carl Jung. Foi através de Jung e Jean Piaget, que era um psicólogo do desenvolvimento, que eu passei a entender que nossos sistemas de pensamento articulado estão embutidos em algo como um sonho e que esse sonho é informado, de uma maneira complexa, pela forma que agimos. Nós agimos de forma que não entendemos o tempo todo. Se isso não acontecesse, não precisaríamos de psicologia ou sociologia ou antropologia ou qualquer coisa parecida, porque seríamos completamente transparentes com nós mesmos. E claramente não somos. Então, nós somos muito mais complicados do que entendemos, o que quer dizer que o nosso comportamento tem muito mais informação do que sabemos. E parte do sonho que cerca o nosso conhecimento articulado foi extraído como consequência de nós observarmos os outros agirem e contar histórias sobre isso por milhares e milhares e milhares de anos, extraindo padrões de comportamento que caracterizam a humanidade
e tentando representá-los em parte por imitação, mas também por drama, mitologia, literatura, arte e tudo isso, para representar como nós somos para que possamos entender. Esse processo de compreensão é o que eu vejo se desdobrando, pelo menos em parte, nas histórias bíblicas. E é hesitante, parcial, desajeitado, contraditório e tudo isso, o que é uma das coisas que faz o livro ser tão complexo. Eu vejo nele o esforço da humanidade para ascender os ancestrais animais e se tornar consciente do que quer dizer ser um humano. E isso é muito difícil, porque não sabemos quem somos, o que somos, de onde viemos ou qualquer dessas perguntas. A vida é uma corrente ininterrupta que data de 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. É uma coisa inacreditável. Cada um dos seus ancestrais se reproduziu com sucesso por 3 bilhões e 500 milhões de anos. É absolutamente inacreditável. Saímos da poeira e da sujeira e aqui estamos, conscientes, mas sem entender. E tentamos entender quem nós somos. Uma história, ou um conjunto de histórias, que temos contado por 3.000 anos, me parece ter algo a oferecer. E assim, quando eu olho para as histórias da Bíblia, eu olho com a mente de um iniciante. Esse livro é um mistério. Como foi feito? Por que foi feito? Por que o preservamos? Como ele motivou uma cultura inteira por 2.000 anos e transformou o mundo? O que está acontecendo? Como isso aconteceu? Não é óbvio de forma alguma. Uma das coisas que me incomoda sobre críticos casuais da religião é que eles não levam esse fenômeno a sério, e é um fenômeno sério. Pelo menos porque as pessoas têm capacidade para experiências religiosas e ninguém sabe por quê. É possível induzir confiavelmente de várias formas diferentes. Você pode fazer com estímulos cerebrais. Você certamente pode fazer com drogas, especialmente os psicodélicos. Eles produzem extraordinárias insinuações do divino regularmente. Tem gente usando drogas deste tipo por só Deus sabe quanto tempo, 50.000 anos, talvez mais que isso, para produzir um tipo de união íntima com o divino. Nós não entendemos nada disso. Quando descobrimos os psicodélicos, no fim dos anos 60, todo mundo ficou tão chocado que foi instantaneamente feito ilegal e abandonado, em termos de pesquisa, por quase 50 anos. E não é para menos. Quem diabos estava esperando aquilo? Ninguém. Agora, Jung era um estudante de Nietzsche. Ele também era, eu diria, um crítico muito astuto de Nietzsche. Ele foi educado por Freud. E Freud, de certa forma, começou a agregar as informações que tínhamos em se tratando dessa noção que as pessoas vivem dentro de um sonho. Foi Freud que realmente popularizou a ideia do inconsciente. Hoje em dia, isso é tão comum que não conseguimos entender o quão revolucionária foi essa ideia. O que aconteceu com Freud é que nós tiramos todo o tutano dos ossos, por assim dizer, e deixamos a casca para trás. E hoje, quando pensamos em Freud, só lembramos da casca porque isso é tudo que sobrou. Mas muito do que ele descobriu faz parte do nosso senso comum, incluindo a ideia que as suas percepções, suas ações, seus pensamentos são todos informados e moldados por motivações inconscientes que não fazem parte do seu controle voluntário. E essa é uma coisa muito, muito estranha. É uma das coisas mais perturbadoras das teorias psicoanalíticas. As teorias psicoanalíticas são algo como: você é um conjunto desajeitado de subpersonalidades, cada uma com suas próprias motivações, percepções, emoções, racionalizações e tudo isso. E você tem controle limitado sobre isso. Então, você é como uma pluralidade de subpersonalidades internas fracamente ligadas em uma unidade. Você sabe disso, porque você não consegue se controlar muito bem, o que é uma das objeções de Jung à ideia de Nietzsche, que poderíamos criar nossos próprios valores. Jung não acreditava nisso, especialmente depois de interagir com Freud, porque ele viu que seres humanos são profundamente afetados por coisas que estão além do controle consciente. E ninguém sabe como conceituar essas coisas. Os cientistas cognitivos pensam nelas como máquinas computacionais. Os povos antigos, eu acredito, pensavam nelas como deuses, apesar que é mais complexo que isso. A raiva seria um deus. Marte, o deus da guerra. É a coisa que te possui quando você está nervoso. Ela tem um ponto de vista e diz o que ela quer dizer,
que pode ter pouco a ver com o que você quer dizer quando está calmo. E ela não mora só em você, mora em todo mundo e vive para sempre. Mora até em animais. Então, é essa entidade psicológica transcendental que habita o corpo político tal qual um pensamento habita na mente. Essa é uma forma de pensar. É uma forma bem estranha de pensar, mas certamente tem seus méritos. E de certa forma, essas coisas são divindades, apesar de não ser tão simples. Então, Jung se interessou bastante por sonhos e passou a entender a relação entre sonhos e mitos. Ele via nos sonhos dos seus pacientes ecos de histórias que ele conhecia, porque ele conhecia bastante sobre mitologias. Então ele começou a pensar no sonho sendo o local de origem do mito, e existia uma interação contínua entre o sonho, a história e contar histórias. Bem, quando você lembra dos seus sonhos, você conta eles como uma história. Algumas pessoas lembram de sonhos o tempo todo. Eu tive pacientes com 2, às vezes 3 por noite. É comum que eles tenham sonhos arquetípicos que têm estruturas mitológicas bem definidas. Eu acredito que isso acontece mais com pessoas criativas, especialmente se eles estiverem um pouco instáveis no período. Porque o sonho tende a ocupar o espaço da incerteza e se concentra em incorporar a realidade desconhecida antes de você realmente entendê-la. É como se o sonho fosse o local de nascimento do pensamento. Essa é uma boa forma de pensar sobre isso. Então, como é o local de nascimento dos pensamentos, não é muito claro. Ele está se esforçando para formular algo. Esse era o pensamento de Jung, diferente do de Freud, que acreditava que haviam censuradores internos que escondiam a verdadeira mensagem do sonho. Não era isso que Jung acreditava. Ele acreditava que o sonho estava se esforçando para expressar uma realidade que ainda estava fora da compreensão completamente articulada. Olha, um pensamento aparece na sua cabeça. Certo? Isso é óbvio. Você nunca pediu por ele. Mas o que isso quer dizer? Um pensamento apareceu na minha cabeça. Que tipo de explicação ridícula é essa? Sabe, não ajuda com nada. De onde ele veio? De lugar nenhum. Só apareceu na minha cabeça. Essa não é uma explicação muito sofisticada. Esses pensamentos que você tem, de onde eles vêm? Frequentemente são pensamentos de outra pessoa. Alguém que morreu há muito tempo. Isso pode ser parte disso. Do mesmo jeito que as palavras que você usa para pensar foram criadas por pessoas já mortas. Então você é informado pelos espíritos dos seus ancestrais. Essa é uma forma de pensar. A sua motivação fala com você, suas emoções falam com você, seu corpo fala com você, e eles fazem isso tudo, ao menos em parte, através de sonhos. E o sonho é o local de nascimento da ideia inteiramente articulada. Ela não vem do nada, toda formada. Ela tem uma origem de desenvolvimento, e só Deus sabe o quão longa essa origem é. Até para dizer algo como, eu estou consciente. Chimpanzés não dizem isso. Faz uns 7 milhões de anos desde que nos separamos deles, do nosso ancestral comum. Eles não têm nenhum conhecimento articulado. Eles têm muito pouca autorrepresentação e autoconsciência. E esse não é o caso conosco. E nós tivemos que arduamente descobrir isso ao longo dessa jornada de 7 milhões de anos. E eu acredito que parte disso é representado e capturado nessas histórias ancestrais. Que eu acredito eram, especialmente as histórias mais antigas em Gênesis, as histórias pelas quais começaremos, parte da natureza arcaica dos seres humanos está encapsulada nessas histórias, e são muito instrutivas, pelo que posso perceber. Vou te dar um exemplo rápido. Existe essa ideia de sacrifício no Antigo Testamento. E é bem barbárico. A história de Abraão e Isaque é um bom exemplo disso porque Abraão é chamado para sacrificar seu próprio filho. E isso não parece com algo que um Deus razoável te pediria para fazer. O Deus do Antigo Testamento é frequentemente cruel, arbitrário, exigente e paradoxal, o que é uma das coisas que dá vida ao livro. Ele não foi editado por um comitê preocupado com não ofender ninguém. Então, Jung acreditava que o sonho era o local de nascimento dos pensamentos. E eu tenho expandido essa ideia porque uma das coisas que eu pensei profundamente sobre é: você tem um sonho e alguém interpreta ele.
Você pode argumentar se a interpretação é válida do mesmo jeito que você pode argumentar se a sua interpretação de um livro ou de um filme é válida. É uma coisa muito difícil de determinar com alguma precisão. Isso é parte da crítica pós-modernista. Mas a minha observação é que as pessoas vão te apresentar um sonho, e às vezes é possível extrair informações muito úteis que a pessoa não parecia saber. Elas têm um momento de discernimento. Para mim, isso é um sinal que esbarramos em algo que une partes daquela pessoa que não estavam unidas antes. Junta as coisas. Que é o que muitas vezes uma boa história ou uma boa teoria fazem. As coisas se ligam num estalo. Uma luz acende. Esse é um dos sinais que uso para entender os sonhos. Na minha própria família, quando eu era recém-casado, eu e minha esposa discutíamos sobre isso e aquilo. Eu sou meio esquentado, então eu ficava todo irritado, agitado sobre o que estávamos discutindo. Ela ia dormir. Aquilo era tão irritante. Eu não conseguia dormir. Ficava lá, roendo minhas unhas, e ela dormindo tranquila do meu lado. Eu ficava louco. Mas frequentemente ela tinha um sonho, e no dia seguinte nós conversávamos e desvendávamos a essência da discussão. Era incrivelmente útil, apesar de ser insuportável. Então, Jung me convenceu. Para mim, suas ideias sobre a relação entre sonhos, mitologia, drama e literatura faziam sentido para mim. E a relação entre isso e arte. Eu conheço esse escultor indígena. Ele faz esculturas, totens e máscaras de madeira. Eu tenho alguns em casa. É uma pessoa muito interessante. Mesmo não sendo instruído, ele consegue mergulhar nessa tradição de 13 mil anos. Ele fala a língua nativa. O fato de ele ser analfabeto o deixou com a mente das pessoas pré-alfabetização. Essas pessoas não são estúpidas, só são analfabetas. Isso faz o cérebro delas se organizar de formas diferentes. Eu perguntei para ele sobre a inspiração para as esculturas. Ele me disse que ele sonha. Talvez você já viu as máscaras dos Haida Asterisk, povo indígena canadense. O povo dele é relacionado com os Haida, então o estilo é bem parecido. Ele disse que sonha naqueles animais e lembra dos sonhos. Nos sonhos, ele também conversa com seus avós que lhe ensinaram a esculpir quando ele tem um problema na escultura. Os avós aparecem e conversam com ele. Ele vê as criaturas que ele vai esculpir vivas e animadas na sua imaginação. Eu não tenho motivo para duvidar dele. Ele é uma pessoa muito honesta. Ele não tem motivo nem a malícia para inventar uma história dessas. Não tem motivo para ele fazer isso. Ele não conta isso para quase ninguém. Ele acha que é meio maluco. Quando ele era criança, ele achava que era maluco porque ele tinha esses sonhos o tempo todo. Sonhos sobre essas criaturas. Não era algo do qual ele estava se gabando. Eu achei fascinante porque eu podia ver nele a manifestação dessa tradição ininterrupta. Nós não sabemos como tradições assim são passadas por milhares e milhares de anos. Parte é através da memória por via oral. Parte é atuado e dramatizado. Parte é imaginado. Pessoas analfabetas guardam informações bem diferentes de nós. Nós não lembramos de nada. Está tudo escrito em livros. Se você cresce em uma cultura com tradição oral, você tem toda aquela informação à disposição. Para você poder contar as histórias. E você realmente sabe elas. Pessoas modernas não sabem mais o que é isso. Duvido que mais de 2 pessoas na plateia lembrem de cabeça algum poema de umas 30 linhas. E poesia foi escrito para que as pessoas pudessem fazer isso. É por isso que temos essa forma, para as pessoas lembrarem e terem com elas. Nós não fazemos mais isso. De qualquer forma, voltando a Jung. Jung acreditava nos sonhos, e eu reparei que sonhos te dizem coisas que você não sabe. Então eu pensei: como pode isso? Como pode algo que você pensa te dizer algo que você não sabe? Como isso faz sentido? Primeiramente, por que você não entende? Por que tem que se manifestar em forma de sonho? É como se algo estivesse acontecendo dentro de você que você não controla. O sonho acontece a você tal qual a vida acontece a você. Claro, existem pessoas com sonhos lúcidos que conseguem controlar um pouco conscientemente. Mas na maioria das vezes, você está lá dormindo, e esse mundo maluco e complicado se manifesta dentro de você.
E você não sabe como. Você não consegue fazer isso acordado. E você não sabe o que significa. Que diabos está acontecendo? Isso é uma das coisas tão assustadoras sobre os psicoanalistas. Dá para ver isso tanto em Freud quanto Jung. Você começa a entender que tem coisas acontecendo dentro de você que te controlam ao invés do contrário. Existe um pouco de controle recíproco. São manifestações de espíritos, por assim dizer, dentro de você que determinam a maneira que você se guia na vida. Você não controla isso. O que controla? É aleatório? Existem pessoas que dizem que sonhos são apenas consequência de neurônios ativando aleatoriamente, que é uma teoria que considero absurda. Não existe nada aleatório sobre sonhos. Eles são bem estruturados e bem complexos. Não é como chuvisco na televisão ou ruído no rádio. Essas coisas são complicadas. Além disso, eu também vejo frequentemente pessoas com sonhos coerentes que têm uma estrutura narrativa perfeita. São completamente desenvolvidos, de certa forma. Então essa teoria não me convence. Não consigo ver nenhuma utilidade nela. Eu tendo a levar esse fenômeno a sério. Sonhos têm alguma coisa. Você sonha o futuro e tenta tornar aquilo realidade. Isso parece ser importante. Ou às vezes você tem um pesadelo e tenta tornar aquilo em realidade. Tem gente que faz isso. Se eles estiverem buscando vingança, por exemplo, cheios de ódio e ressentimento. Aquilo se manifesta em fantasias terríveis. São sonhos que alguns decidem tornar realidade. Essas coisas são poderosas. Nações inteiras podem participar de sonhos coletivos. Isso que aconteceu com os nazistas. Isso que aconteceu com a Alemanha nazista nos anos 30. Foi um espetáculo absolutamente horrível e destrutivo. A mesma coisa aconteceu na União Soviética. A mesma coisa aconteceu na China comunista. Você tem que levar isso a sério. Tentar entender o que está acontecendo. Jung acreditava que os sonhos poderiam conter mais informação do que já foi articulado. Artistas fazem a mesma coisa. As pessoas vão a museus e olham as pinturas. Pinturas renascentistas, pinturas modernas. Elas não sabem bem por que estão lá. Eu estava nessa sala em Nova York, não me lembro qual museu, mas era uma sala cheia de arte renascentista. Dos maiores pintores. Aquela sala devia valer 20 bilhões de dólares ou algum valor absurdo. Tinha umas 20 pinturas lá dentro. Sem preço. Por que aquelas pinturas valem tanto? Por que tem um museu na maior cidade do mundo dedicado a elas? Por que pessoas do mundo inteiro vão até lá para olhar para elas? O que essas pessoas estão fazendo? Uma era sobre a Assunção de Maria, lindamente pintada, uma obra de arte brilhante. E tinha umas 20 pessoas paradas olhando para ela. O que essas pessoas estão fazendo? Eles não sabem. Por que eles fazem uma peregrinação até Nova York para olhar aquela pintura? Não é como se eles soubessem por que ela vale tanto. Eu sei que tem uma questão de status. Mas aí cabe a pergunta: por que esses itens são de alto status? O que tem de tão notável sobre eles? Nós somos criaturas estranhas. Eu estava tentando descobrir de onde vêm as informações que estão nos sonhos. Tem que ter vindo de algum lugar. Você pode pensar delas como uma revelação. Por que é conhecimento novo e veio do nada? É uma revelação. Você não criou. Simplesmente apareceu. Uma das coisas que eu quero fazer com essas preleções. Eu sou uma pessoa com pensamento científico. Bem racional. Eu gosto de ter uma explicação racional e empírica para as coisas antes de procurar qualquer outro tipo de explicação. E eu não quero dizer que tudo associado ao divino pode ser reduzido de algum jeito à biologia ou à história evolucionária, nada do tipo. Mas eu vou fazer essa redução o máximo possível. E eu vou deixar os outros fenômenos voando por aí porque eles não podem ser explicados. Nessa categoria, eu colocaria experiências religiosas e místicas, as quais não entendemos nada. Então artistas se observam. Eles observam as pessoas e representam o que veem. Eles transmitem a mensagem do que vem para nós e nos ensinam a vê-la. Nós não sabemos necessariamente o que estamos aprendendo deles. Mas estamos aprendendo algo, ou pelo menos agindo como se estivéssemos. Nós vamos ao cinema, assistimos a histórias, nós nos imergimos em ficção constantemente. Essa é uma produção artística. Para muitas pessoas, o mundo da arte é um mundo vivo.
Isso é particularmente verdade se você é uma pessoa criativa. São as pessoas artísticas e criativas que avançam o conhecimento da humanidade. Elas fazem isso com suas produções artísticas primeiro. Elas estão no limite. Dançarinos fazem isso, poetas fazem isso, artistas visuais fazem isso, músicos fazem isso, e nós não temos certeza do que estão fazendo. Não temos certeza do que os músicos estão fazendo. O que eles estão fazendo? Por que você gosta de música? Ela te dá uma profunda indicação da importância das coisas. E ninguém questiona isso. Você vai a um show e se emociona, é quase uma experiência religiosa. Ainda mais se as pessoas realmente se juntarem e a plateia estiver animada. Existe algo muito intenso ali. Não faz sentido nenhum. Não é fácil de entender. Música é profundamente padronizada. São camadas de padrões. Eu acredito que tem algo a ver com isso, porque a realidade tem várias camadas de padrões. Eu acredito que a música está representando a realidade de alguma forma fundamental, que nos faz entrar no ritmo e meio que participar no todo. Isso é parte do que torna a experiência em algo tão inspirador. Nós não sabemos que estamos fazendo isso. Só fazemos. E dá energia às pessoas, principalmente para os jovens. Muitos deles vivem para a música. É de onde eles tiram todo o significado, a identidade cultural. Tudo que energiza faz parte da afiliação com a música. É parte da identidade cultural. Isso é uma coisa incrível. A pergunta continua: de onde vem a informação dos sonhos? Eu penso que a origem é: nós observamos os padrões de comportamento. Observamos isso desde sempre. E nós temos algumas representações desses padrões. Isso é parte da nossa história cultural. É o que está embutido nas histórias, nos relatos fictícios da batalha entre bem e mal, herói e vilão, romance. São padrões canônicos de existência. E eles nos afetam profundamente porque representam como vamos agir no mundo. Então nós completamos isso, as informações individuais, nossa e dos outros. É como se existissem ondas de padrões comportamentais que se manifestam na multidão ao longo do tempo. As grandes histórias acontecem na multidão ao longo do tempo. Os artistas observam isso. Eles têm insinuações do que é isso. Eles escrevem isso e nos contam. Então fica um pouco mais claro como nós somos. Um grande dramaturgo como Shakespeare, por exemplo. Você sabe que ele escrevia ficção. E ficção não é de verdade. Em MNBSP, mas então você pensa, talvez seja de verdade como números são de verdade. Números são uma abstração da realidade subjacente. Ninguém em sã consciência diria que números não são verdade. Você pode até dizer que números são mais reais que as coisas que representam. Porque a abstração é insanamente poderosa. Quando você tem matemática, você se torna letal. Você pode transformar o mundo com matemática. Não é óbvio que a abstrato seja menos real que a realidade mais concreta. Pegue uma obra de ficção como Hamlet. Você pensa, não é verdade porque é ficção. Então você pensa, espera aí, que tipo de explicação é essa? Talvez seja mais real que obras não fictícias, porque ela pega a história que precisa ser contada sobre você. E sobre você, e você, e você, e então traz isso de forma abstrata. E diz: aqui está algo que é uma parte-chave da experiência humana. Então, isto é um filtro desse substrato ruidoso. E as pessoas são afetadas por isso porque elas veem que a coisa representada é parte do padrão de sua existência. Essa é a melhor forma de pensar sobre isso. Com essas histórias ancestrais, me parece que esse processo acontece por milhares de anos. Nós nos observamos e extraímos algumas histórias, nos imitamos, representamos isso em drama. E aí, nós destilamos o drama e temos uma representação do concentrado, e aí fazemos isso de novo. No fim desse processo que levou só Deus sabe quanto tempo, algumas dessas histórias, alguns contos de fadas, foram identificados com mais de 10.000 anos, quase sem nenhuma alteração. A evidência arqueológica indica que são histórias muito antigas. O começo da Bíblia é pelo menos dessa idade, provavelmente muito mais que isso, pré-histórico. Então você pode pensar: como você pode ter tanta certeza? Parte da resposta é que culturas que não mudam,
Como as culturas antigas que não mudavam rápido como a nossa, elas permaneciam as mesmas. Essa é a resposta. Elas mantinham a informação passando de geração para geração e assim elas se mantinham as mesmas. Novamente, a evidência arqueológica mostra rituais que se mantiveram sem interrupções por 20 mil anos. Foi descoberto em cavernas no Japão um tipo de adoração a ursos que também ocorria na Europa Ocidental. Essas coisas podem durar períodos de tempo gigantes. Nós nos observamos agindo no mundo. Então a pergunta é: por quanto tempo estamos nos observando? E a resposta para isso é desde que existem criaturas com sistema nervoso. Isso tem algumas centenas de milhões de anos, talvez mais que isso. Nós nos observamos tentando entender como somos ao longo desse tempo todo. Parte desse conhecimento está direto nos nossos corpos, que é o porquê de conseguirmos dançar com os outros, por exemplo. Entender não é só algo que você tem como uma abstração, é algo que você age. É isso que crianças fazem quando estão aprendendo a brincar. Elas aprendem a integrar seus corpos com os dos outros de forma harmoniosa, aprendendo a cooperar e a competir. Isso tudo está direto nos corpos. Não é conhecimento abstrato. Elas não sabem o que estão fazendo, só fazem. Nós podemos usar nossos corpos como uma plataforma de representação. Nós temos nos estudado por muito tempo, de forma abstrata, descobrindo o que nos queremos, o que nós somos, o que deveríamos ser. Essa é uma pergunta mais fundamental. Se você vai viver nesse mundo e viver direito. O que é viver direito? Como você faz para conseguir isso? Essa é a pergunta certa. É o que todos queremos saber. Como viver no mundo? Não do que o mundo é feito. Não é a mesma pergunta. Como viver no mundo? É a eterna questão da humanidade. E nós somos a única espécie a fazer essa pergunta. Todos os animais simplesmente fazem o que eles fazem. Nós não. É uma dúvida para nós. Temos que nos tornar cientes disso. Temos que poder falar isso. Só Deus sabe por quê. Mas parece ser assim. Nós agimos. Essas ações são moldadas pelo mundo. Essas ações são moldadas pela sociedade em algo que não entendemos, mas nos podemos esboçar, esquematizar. Esboçamos com nossas histórias. Esboçamos com nossos corpos. E é daí que o sonho consegue suas informações. O sonho é parte do processo que observa tudo e depois tenta formular, tenta extrair o sinal do ruído e representa de forma dramática porque o sonho é um pequeno drama. Então você tem a oportunidade de falar sobre o que é aquele sonho. A essa altura, você já tem algo próximo de conhecimento articulado. Então, a Bíblia, eu diria, existe nesse espaço metade no sonho, metade no conhecimento articulado. É algo assim. E adentrar nela para entender do que tratam as histórias pode nos ajudar a entender. O outro problema é que se Nietzsche estiver certo, Jung estiver certo, Dostoiévski também, sem essa pedra fundamental que esse entendimento nos dá, estamos perdidos. E isso não é bom porque então estamos suscetíveis a patologias psicológicas. Pessoas que são pensadores veementemente contra religiões parecem acreditar que se abandonássemos nossa imersão no sonho subjacente, todos instantaneamente se tornariam racionalistas, como Descartes ou Bacon. Pessoas inteligentes com pensamento claro, científico e racional. Eu não acredito nisso por um instante porque eu não vejo nenhuma evidência para isso. Acredito que nos tornaríamos tão irracionais tão rápido que os mistérios mais estranhos do catolicismo pareceriam racionais por contraste. Eu acredito que isso já está acontecendo. Essencialmente, essa é a ideia. Você tem o mundo desconhecido. É aquilo que você não tem nem ideia. É o oceano que rodeia a ilha onde você vive. É o próprio caos. Você age nesse mundo. Age de formas que não entende. Existe mais nas suas ações do que você compreende. Uma das coisas que Jung disse, eu amei isso quando entendi, todos interpretam um mito, mas poucos sabem qual é o seu mito. E você deve saber qual o seu mito, porque ele pode ser uma tragédia. E talvez você não queira que seja. E vale a pena pensar sobre isso. Você tem um padrão de comportamento característico. Só Deus sabe de onde veio. Parte é biológico, parte é dos seus pais, são as suas premissas, é o que a filosofia da sociedade te moldou,
e está te levando para algum lugar. Está te levando para onde você quer ir? Essa é uma boa pergunta. Faz parte da autorrealização, desenvolvimento e realização pessoal. Nós sabemos que não entendemos nossas ações. Quase toda discussão que você tem com alguém é sobre isso. Por que você fez isso? E você inventa uns motivos mal pensados sobre o porquê. Você está se agitando na escuridão, tentando se justificar, mas você só consegue fazer em parte. É muito difícil. Você é um animal complicado com um princípio de mente articulada. Você é muito mais do que dá conta. Então você age representando coisas. Esse é um tipo de habilidade. Você imagina o que representa e imagina o que os outros representam. Existe uma quantidade tremenda de informação nas suas ações. Então essa informação é traduzida para o sonho, e para a arte, mitologia, literatura, e isso tem uma quantidade tremenda de informação. E parte disso é traduzido para pensamento articulado. Vou te dar um exemplo rápido. Acredito que isso é parte do que acontece em Êxodo. Quando Moisés aparece com a lei. Ele está andando há uma eternidade com os israelitas no deserto. Eles vão para um lado, vão para o outro, adorando ídolos, um período muito difícil, e estão ficando rebeldes. Moisés sobe a montanha. Ele tem essa realização tremenda na presença de Deus que o ilumina e ele desce com a lei. Moisés agia como juiz. Eu sei que essa é uma história mitológica. Moisés fazia o papel de juiz no deserto, o tempo todo mediando pessoas com problemas, sempre tentando manter a paz. O que você faz quando está tentando manter a paz? Você tenta entender o que é paz. Você tem que aplicar os princípios. Quais são os princípios? Você não sabe. Os princípios são o que satisfaz as pessoas o suficiente para trazer paz. Talvez você faz isso 10.000 vezes e então começa a entender quais são os princípios que trazem paz. Então um dia isso explode no seu consciente como uma revelação. Aqui estão as regras que já estamos respeitando. Esses são os 10 mandamentos. Já estavam lá no começo. Então Moisés vem e diz: isso já é basicamente o que estamos fazendo. Agora está codificado. Isso é um processo histórico condensado em uma única história, mas é óbvio que aconteceu porque temos leis escritas. E em bons sistemas legais, isso surge de baixo para cima. O direito comum funciona assim. Decisões individuais predicadas em princípios que então são articuladas e incorporadas no corpo legal. O corpo legal é algo que você age, por isso é um corpo legal. Se você é um bom cidadão, você encarna o corpo legal. O corpo legal tem princípios. Então a questão é: existem princípios que guiam nosso comportamento. Quais são esses princípios? Eu acredito que se você quiser a resposta inicial sobre o que os israelitas arcaicos queriam dizer por Deus, é algo desse tipo. Não é uma explicação boa o suficiente. Imagine que você é um chimpanzé. Você tem uma figura dominante e poderosa no topo da sociedade. Ela representa o poder. Mais do que isso, porque não é só a capacidade física que mantém um chimpanzé no topo da hierarquia. É muito mais complicado que isso. Existe um princípio que a pessoa dominante manifesta. E esse princípio fica mais claro se você conhecer 10 pessoas dominantes, poderosas. Disso você pode extrair o que significa dominância. Disso você pode extrair o que significa poder. E então você pode separar o conceito das pessoas. E nós tivemos que fazer isso em algum momento porque podemos dizer poder em um contexto humano e podemos imaginar o que isso significa, mas é separado de qualquer manifestação específica de poder. Como nós fizemos isso? Como nós? Isso é tão complicado. Se você é um chimpanzé, o poder está em outro chimpanzé, não é nenhuma abstração. Então a pergunta é: nós estamos nessas hierarquias, muitas delas pelos séculos. Estamos tentando descobrir qual é o princípio orientador. Estamos tentando extrair a essência do princípio orientador. Então transformamos isso em uma representação de um padrão de existência. É algo assim. Isso é Deus. É um ideal abstrato. E é colocado em forma pessoal. Se manifesta em forma personificada. E isso não é ruim, porque o que queremos?
De certa forma, é a essência do que significa ser um indivíduo propriamente funcional, propriamente social e propriamente competente. Tentamos entender o que é isso. Nós precisamos de um corpo da ideia. Precisamos de um ideal, que é abstrato, no qual você possa agir de acordo para então entender o que aquilo significa. É lá que estamos mirando. Então, essa é a primeira hipótese. Eu vou passar por alguns dos atributos desse ideal abstrato que formalizamos como Deus. Mas essa é a primeira hipótese. Um ideal moral e filosófico se manifesta primeiro como um padrão concreto de comportamento característico de um único indivíduo. Então, de um conjunto de indivíduos. Então, de uma abstração desse conjunto. Aí você tem a abstração. É tão importante. Uma consequência política, por exemplo. Um dos debates entre o cristianismo primitivo e o Império Romano era se um imperador podia ser Deus. Literalmente. Deificado e colocado em um templo. E dá para ver por que isso aconteceria, é alguém no topo de uma hierarquia muito íngreme, com poder e influência tremenda. Mas a resposta cristã para isso é: nunca confunda o soberano específico com o princípio da soberania. É brilhante. Como é difícil ter uma ideia dessas. Até a pessoa que detém poder é subordinada a alguma coisa. Subordinada a um princípio divino, por falta de expressão melhor. Até o próprio rei está sujeito ao princípio. Nós ainda acreditamos nisso porque acreditamos que nosso presidente ou primeiro-ministro é sujeito à lei, ao corpo legal. Existe um princípio ao qual até o líder é subordinado. Você pode argumentar que, sem isso, uma sociedade civilizada é impossível porque o líder se torna algo transcendente e onipotente. E é isso que aconteceu na União Soviética, na China comunista, na Alemanha nazista, porque não existia nada acima dos poderosos. Você tem que se sujeitar a Deus. O que isso significa? Vamos destrinchar isso, mas em parte significa que você é sujeito ao princípio da soberania, mesmo que você seja um soberano. E aí a pergunta é: o que é o princípio da soberania? Eu posso dizer que estamos desenvolvendo isso por um longo período de tempo. E isso é uma das quais sobre as quais falaremos. Os antigos mesopotâmicos e os antigos egípcios tinham ideias dramáticas muito interessantes sobre isso. Por exemplo, rapidamente existia uma divindade chamada Marduk. Na Bíblia, chamado Merodach Marduk, era uma divindade mesopotâmica. Imagine que isso que aconteceu. À medida que o império cresceu depois da Era do Gelo, entre 15.000 e 10.000 anos atrás, várias tribos se juntaram, cada uma com sua própria divindade, sua imagem do ideal. E elas começaram a ocupar o mesmo território. Uma tribo tinha o deus A, outra tribo tinha o deus B, uma podia exterminar a outra e aí Deus A venceu sozinho. Mas isso não é muito bom. Talvez você queira fazer comércio com aquele povo. Talvez você não queira perder metade da população em uma guerra. Então tem que haver uma discussão sobre qual Deus terá prioridade. Qual ideal terá prioridade. O que parece acontecer é que isso é representado na mitologia como uma batalha entre deuses em um espaço celestial, mas na prática é um diálogo constante. Eu acredito nisso. Você acredita naquilo. Como vamos unir isso? Então o que você faz é pegar Deus A e Deus B e extrai Deus C dos dois. E Deus C tem os atributos de A e B. Então mais tribos se juntam e Deus C aprende com eles também. Então Marduk, por exemplo, tem uma infinidade de nomes. 50 nomes diferentes. Esses nomes são, pelo menos em parte, deuses subordinados das tribos que se uniram para fazer a civilização. Esse é parte do processo que abstrai a ideia abstrata. Você acha que isso é importante, e funciona porque sua tribo sobreviveu. E você acha que aquilo é importante, e funciona porque sua tribo sobreviveu. Então vamos pegar o melhor dos dois, se possível, e extrair algo ainda mais abstrato que atende nós dois, se conseguirmos. Uma das coisas bem interessantes sobre Marduk, vou te dar apenas algumas de suas características. Ele tem olhos ao redor da cabeça. Ele é eleito pelos outros deuses para ser o rei dos deuses. Isso é legal. E eles o elegem porque estão enfrentando uma terrível ameaça. Algo que combina um monstro e um dilúvio. Marduk diz que, se eleito,
derrotará o monstro e eles não serão exterminados. É uma ameaça séria. O próprio caos retornando. Todos os deuses concordam. Marduk é uma nova manifestação. Ele tem olhos ao redor da cabeça e fala palavras mágicas. E quando ele luta, ele enfrenta essa divindade chamada Tiamat. E isso é importante porque a palavra Tiamat é associada à palavra hebraica Tehom, que é o caos do qual Deus cria a ordem no princípio do tempo em Gênesis. Tem a ver com essa história. Então Marduk, com seus olhos e suas palavras mágicas, vai enfrentar Tiamat, que é como um dragão. É uma clássica história de São Jorge, enfrentar o dragão e fazer um estrago no dragão. Ele corta ele em partes e faz o mundo das suas partes. Esse é o mundo que os seres humanos vivem. O imperador mesopotâmico interpretava Marduk. Ele era permitido ser imperador desde que fosse um bom Marduk. Ele tinha que ter olhos ao redor da cabeça e falar palavras mágicas. Pudesse falar propriamente. A essa altura, estamos começando a entender a essência da liderança. O que é liderança? A capacidade de ver o que está ao seu redor e, então, usar a linguagem de forma propriamente transformativa, fazendo ordem do caos. Só Deus sabe quanto tempo levou para os mesopotâmicos descobrirem isso. O melhor que podiam fazer é dramatizar, mas é incrivelmente brilhante. Não é óbvio de forma alguma. E esse caos é uma coisa muito estranha. Esse é o caos com o qual Deus lutou no princípio do tempo. Caos é metade psicológico e metade real. Não tem outra forma de descrever. Caos é o que você encontra quando é lançado em profunda confusão. Quando o seu mundo cai, quando você encontra algo que te despedaça, quando seus sonhos morrem, você é traído, o caos emerge. Caos é tudo ao mesmo tempo e é demais para você. Ele te puxa para baixo para o submundo, lá que os dragões moram. E tudo que te sobra é sua capacidade de manter seus olhos abertos e falar com todo o cuidado e clareza possível. E talvez assim, se você tiver sorte, você vai atravessar e sair do outro lado. As pessoas levaram muito tempo para descobrir isso. Para mim parece que a ideia é ereta sobre a plataforma dos nossos ancestrais, talvez 60 milhões de anos atrás. Porque nós representamos aquilo que nos perturba profundamente usando o mesmo sistema que usamos para representar serpentes ou outros predadores carnívoros. Sabe, nós somos criaturas biológicas. Quando formulamos nossa estranha capacidade do abstrato e usar a linguagem, nós ainda temos todos aqueles sistemas de quando éramos apenas animais. Nós temos que usar esses sistemas. Eles são parte da arquitetura emocional e motivacional do nosso pensamento. Parte do motivo que conseguimos demonizar nossos inimigos que atacam nossos axiomas é que os percebemos como predadores carnívoros. Usamos o mesmo sistema. E isso é o próprio caos. Aquilo que sempre nos ameaça. As cobras que subiam nas árvores que morávamos há 60 milhões de anos. Os mesmos sistemas. A história de Marduk é em parte a história de usar atenção e linguagem para confrontar aquilo que mais nos ameaça. E algumas dessas coisas são ameaças do mundo real. Mas algumas são ameaças psicológicas, tão profundas quanto, porém, muito mais abstratas. Nós usamos os mesmos sistemas para representá-las. É por isso que você congela quando assustado. Você é uma presa. É como um coelho. Você viu algo que vai te comer e você congela. Você é paralisado. É transformado em pedra. É o que acontece quando você vê a medusa com a cabeça cheia de cobras. Você vira pedra. Fica paralisado. E você faz isso porque está usando o sistema de detecção de predadores para se proteger. Seu coração acelera e você se prepara para agir. Coisas que nos perturbam acontecem por causa desse sistema. A história de Marduk, por exemplo, é a ideia que se existem coisas que te perturbam, caóticas, terríveis, monstruosas serpentes do submundo que te ameaçam, a melhor coisa a fazer é abrir seus olhos, organizar sua fala, ir enfrentá-las e fazer o mundo a partir de seus pedaços. É incrível! Quando eu li essa história e comecei a entender, eu fiquei chocado. É uma ideia tão profunda. E sabemos que é verdade. Em psicoterapia, por exemplo, é muito melhor enfrentar seus medos de frente do que esperar até eles te acharem. Se você é um psicoterapeuta,
Parte do que você faz é ajudar as pessoas a dividir os medos, as coisas que os perturba em coisas pequenas. Então, enfrentar e dominá-los um a um. Nós ensinamos esse processo eterno de dominação sobre o estranho e caótico mundo. E tudo isso faz parte do plano de fundo. E ainda não chegamos nem no começo das histórias bíblicas. Mas tudo isso faz o plano de fundo. Nós extraímos essa história, essa estranha coleção de histórias, com todos seus erros, repetições e peculiaridades ao longo de toda a história em que coletamos ideias. É o melhor que conseguimos fazer. Eu sei que existem outras tradições religiosas. Não estou preocupado com isso por enquanto, porque podemos usar isso como um exemplo. Mas é o melhor que conseguimos fazer. O que eu espero é que possamos retornar às histórias com uma mente aberta e ver se há algo lá que precisamos. E eu espero que esse seja o caso. Como eu disse, vou abordar o quão racionalmente possível. Essa é a ideia para começar. Nós temos o desconhecido e nós agimos nele, como animais agem. Eles agem primeiro. Não pensam, não imaginam, eles agem. É aí que começamos. Começamos através de ações. Então começamos a poder representar como agíamos. Então começamos a falar sobre como representamos como agimos. E isso nos permitiu contar histórias, porque é isso que uma história é. É para contar como você representa como age. E você sabe disso porque, se você ler um livro, o que acontece? Você lê o livro e imagens vêm à sua mente das pessoas no livro agindo. Está a um passo de agir. Você não tem que agir porque consegue representar de forma abstrata a ação. Você consegue representar a ação sem ter que a encenar. É uma coisa incrível, que é parte do desenvolvimento córtex pré-frontal. É parte da capacidade humana para pensamento abstrato. Você consegue separar a ação da representação da ação e manipular a representação antes de agir. É para isso que você pensa. Para você gerar um padrão de ação e o testar. Em um mundo fictício, antes de você agir e morrer de bobeira. Você deixa a representação morrer, não você. É para isso que você pensa. E isso é parte do que estamos tentando fazer com essas histórias. Nós temos o desconhecido e nós agimos nele. Como animais agem, eles agem primeiro. Não pensam, não imaginam, eles agem. É aí que começamos. Começamos através de ações. Então começamos a poder representar como agíamos. Então começamos a falar sobre como representamos como agimos. E isso nos permitiu contar histórias, porque é isso que uma história é. É para contar como você representa como age. E você sabe disso, porque se você ler um livro, o que acontece? Você lê o livro e imagens vêm à sua mente das pessoas no livro agindo. Está a um passo de agir. Você não tem que agir porque consegue representar de forma abstrata a ação. Você consegue representar a ação sem ter que a encenar. É uma coisa incrível, que é parte do desenvolvimento córtex pré-frontal. É parte da capacidade humana para pensamento abstrato. Você consegue separar a ação da representação da ação e manipular a representação antes de agir. É para isso que você pensa. Para você gerar um padrão de ação e o testar em um mundo fictício antes de você agir e morrer de bobeira. Você deixa a representação morrer, não você. É para isso que você pensa. E isso é parte do que estamos tentando fazer com essas histórias. O que eu espero conseguir? Eu espero terminar essa série de 12 palestras sabendo mais do que quando iniciei. Esse é o meu objetivo. Eu disse que não estou falando o que tenho certeza, estou tentando entender essas coisas. Isso é parte do processo pelo qual estou fazendo isso. Estou fazendo o melhor para pensar na hora. Eu me preparo antes, mas estou tentando ficar no limite da minha capacidade de gerar conhecimento, tornar isso mais claro, conhecer a fundo esse assunto. Isso que eu quero alcançar. Parece que há pessoas interessadas nisso, então tentaremos alcançar isso juntos. Esse é o plano. A ideia é ver se tem algo por trás dessa civilização incrível que construímos, e que eu acredito estar sob risco por vários motivos. E talvez, se a entendermos um pouco melhor, não teremos a tendência de jogar tudo fora, o que eu acredito ser um grande erro. E jogar tudo fora por ressentimento, ódio, amargura, ignorância histórica, inveja, desejo de destruição, entre outros. Eu não quero ir lá. É uma má ideia ir lá. Temos que estar melhor fundamentados.
Vamos ver como funciona. Como é minha abordagem? Primeiramente, eu penso em termos evolucionários. No que me diz respeito, o universo tem 15 bilhões de anos e o mundo tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Existe vida por 3 bilhões e 500 milhões de anos. Existem criaturas com sistemas nervosos desenvolvidos há 300 milhões a 600 milhões de anos. Éramos pequenos mamíferos vivendo em árvores 60 milhões de anos atrás. Andávamos nas planícies entre 6 milhões e 7 milhões de anos atrás, que foi quando nos separamos dos chimpanzés modernos. Os humanos modernos parecem ter emergido há 150 mil anos. A civilização surgiu depois da última era do gelo 15 mil anos atrás. Não faz muito tempo. Esse é o período de tempo que quero entender. Eu quero entender por que somos como somos, observando a vida em sua complexidade contínua desde o seu início. Existe utilidade nisso, porque compartilhamos características com outros animais. Mesmo animais tão simples quanto os crustáceos, por exemplo, têm sistemas nervosos com propriedades iguais aos nossos. Vale a pena saber disso. Eu penso de forma evolucionária. Acredito ser uma forma de pensar grandiosa e notável, porque ela cobre esse incrível período de tempo. As pessoas no fim do século XIX, metade do século XIX, realmente pensavam que o universo tinha 6 mil anos. 15 bilhões de anos é muito mais. É muito maior, mais grandioso, mas ao mesmo tempo é mais assustador e alienante, de certa forma, porque o cosmos se tornou tão vasto que é fácil para os seres humanos se considerarem pontinhos insignificantes em um pontinho insignificante no meio de pedaço maldito de uma galáxia, no meio de centenas de milhões de outras galáxias. É fácil se ver como nada nesse período de tempo. Isso é um desafio para as pessoas. E eu acredito que pensar assim é um erro. Porque eu acredito que a consciência é muito mais do que imaginamos. É algo que ainda temos que lidar com. Eu sou um pensador psicoanalítico. O que isso significa é que eu acredito que as pessoas são coleções de subpersonalidades, e essas subpersonalidades estão vivas. Elas não são máquinas. Elas têm pontos de vista, desejos, percepções, argumentos, emoções. Elas são como representações em baixa resolução de você. Quando você fica nervoso, é uma representação sua de resolução muito baixa. Uma só quer fúria, outra só quer comer, outra só quer água, outra só quer sexo. É você, mas concentrado e focado em uma única direção específica. Todos esses sistemas de motivação são muito, muito antigos, arcaicos e poderosos. Eles têm um papel determinante na forma em que nos manifestamos. Como Freud apontou, temos que aprender a pegar todas essas motivações e emoções animalescas, subjacentes, e a civilizar para que possamos viver no mesmo território sem nos despedaçar uns aos outros. O que talvez seja a situação padrão de ambos chimpanzés e seres humanos. Eu levo essa ideia de sermos uma coleção solta de espíritos a sério. No Antigo Testamento está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu acredito que isso seja algo parecido. Se você souber que não possui completo controle sobre si mesmo e existem outros fatores por trás dos panos. Por exemplo, os gregos acreditavam que os humanos eram os brinquedos dos deuses. É assim que eles conceitualizavam o mundo. Eles queriam dizer algo parecido. Existem essas grandes forças que nos movem que nós não criamos, às quais estamos subordinados, não completamente, mas às quais podemos ser subordinados e que movem nossos destinos. Essa era a visão grega. Entender isso te ensina humildade, que existe muito mais acontecendo por trás dos panos. Você é o motorista de um veículo muito complexo que você não entende bem. Ele tem suas próprias motivações e métodos. Às vezes você pensa que está fazendo algo e está fazendo outra coisa completamente diferente. Você vê isso o tempo todo em psicoterapia. Você ajuda alguém a desfazer um padrão de comportamento que ele tem desde sempre. Primeiro eles descrevem, depois percebem o problema, e às vezes depois começam a ver as causas. Eles não tinham ideia de por que agiam assim. Eles têm que ter a memória do que produziu o padrão de comportamento, ela tem que ser lembrada, depois analisada e avaliada, e depois pensar em uma forma diferente de agir. É extraordinariamente complexo, psicoanalítico literário.
Bem, existe essa ideia pós-modernista sobre literatura, e sobre o mundo também. Se você pegar uma obra literária complexa, como uma peça de Shakespeare, existem infinitas interpretações possíveis. Você pode interpretar cada palavra, cada frase, cada período, cada parágrafo. Você pode interpretar a peça como um todo. A maneira que você interpreta depende de quantos livros você já leu, da sua orientação no mundo, depende em um grande número de coisas, o quão culto você é ou deixa de ser. Todas essas coisas. Abre um enorme panorama de possíveis interpretações. Então, os pós-modernistas se depararam com isso e pensaram: se existe esse vasto número de interpretações de qualquer obra, como você pode ter certeza que uma interpretação é melhor que a outra? E se você não tem certeza, como sabe que são grandes obras? Talvez sejam apenas trabalhos que os poderosos usaram para facilitar sua contínua exerção de poder. O que é uma ideia pós-modernista e uma muito cínica? Tem um certo sentido. É baseado em algo real. Sim, você pode interpretar as coisas indefinidamente. Eu quero mostrar algo a vocês. Rapidamente, voltaremos nisso depois. Olha para isso. É uma das coisas mais legais que já vi. Na parte de baixo, cada uma daquelas linhas é um versículo bíblico. A largura da linha é proporcional a quantas vezes aquele versículo é referenciado de alguma forma. Então você pode dizer que este é o primeiro livro hiperligado. Estou falando sério. Você não pode clicar e mover de um para o outro, mas é um livro hiperligado. As pessoas que trabalharam nas histórias que estão hipoteticamente no final, o que está no fim não pode alterar o princípio. Essa é a regra do tempo. O que te acontece agora não altera o que te aconteceu 10 anos atrás. Na verdade, pode, mas tanto faz. Você reinterpreta o passado e você o altera, mas não vamos entrar nisso. Tecnicamente, o presente não pode afetar o passado. Mas se você olhar para uma obra literária, isso não é verdade. Porque quando você escreve o final, você sabe o que estava no começo. E quando você escreve ou edita o começo, sabe o que está no final. Então você pode entrelaçar tudo junto. Existem 65 mil referências cruzadas. É isso que esse mapa mostra. Essa é uma boa representação visual do livro. Então você consegue ver por que o livro é profundo. Imagine quantos caminhos você pode tomar seguindo-as. Você vai viajar nelas para sempre, nunca vai chegar no final. Existem combinações e permutações, cada frase depende de todas as outras, cada versículo depende de todos os outros. Não completamente, mas 65 mil não é pouca coisa. Essa é uma outra questão que faz a crítica pós-modernista parecer correta. Como extrair a interpretação canônica daquilo? É impossível. Pelo que eu posso perceber, a questão é a seguinte: os pós-modernistas expandiram essa crítica para o mundo. Eles dizem: um texto é complicado o suficiente para extrair uma interpretação canônica. E o mundo? O mundo é muito mais complicado que um texto. Existem infinitas maneiras de ver o mundo. Como saber qual forma é a melhor? É uma boa pergunta. A resposta pós-moderna é: não podemos. Essa não é uma boa resposta porque você se afoga em caos nessas circunstâncias. Você não consegue tirar um sentido de nada. E isso não é bom, porque não retirar um sentido das coisas não é neutro. Causa muita ansiedade. É deprimente, pois se as coisas são caóticas, você não consegue pegar o jeito, seu corpo entra em um estado de preparação para a emergência. Seu coração acelera, seu sistema imune para, você se estressa e envelhece rápido, porque você está cercado de coisas que não pode controlar. É uma crise existencial. Deprimente e causa ansiedade. Muito duro nas pessoas. E mais que isso, por causa da maneira que somos construídos neurofisiologicamente, não temos nenhuma emoção positiva a menos que tenhamos um objetivo e possamos nos ver progredindo naquela direção. O que nos faz feliz não é precisamente alcançar o objetivo. Você sabe disso se já conseguiu alguma coisa. Assim que você consegue, o jogo acaba e você tem que arrumar outro jogo. É cíclico. E isso é ok. Mas isso mostra que conquistar não é o que te move porque isso destrói o jogo. É o que acontece quando você se forma. Você está no topo do mundo por um dia
e depois passa os próximos 5 anos servindo café. O que acontece é que os seres humanos são criaturas estranhas porque somos mais motivados por avançar na direção de um objetivo do que por atingi-lo. Isso quer dizer que temos que ter um objetivo. E isso significa que você tem que ter uma interpretação. Também significa que quanto mais nobre o objetivo, digamos assim, melhor sua vida. E isso é uma coisa interessante de se saber porque você escuta desde pequeno que deve agir como uma pessoa boa, você não deve mentir, por exemplo. Você pode pensar: por que eu devo agir como uma pessoa boa? Por que não mentir? Até uma criança de 3 anos se pergunta isso. Crianças inteligentes aprendem a mentir cedo. E eles pensam: por que não torcer a realidade para servir suas necessidades a curto prazo? Essa é uma boa pergunta. Por que agir moralmente? Se você consegue se safar e te deixa mais perto de algo que você quer, por que não fazer? Essas são boas perguntas. Não é óbvio o porquê. Para mim parece ligado com o que acabei de dizer. Você se desestabiliza, as coisas se tornam caóticas e isso não é bom. E se você não tem um objetivo nobre, você não tem nada além de prazeres superficiais e triviais que não te sustentam. E isso não é bom, porque já que a vida é tão difícil, é tanto sofrimento, tão complexa, ela acaba, todo mundo morre, é doloroso. Sem um fim nobre, como você pode tolerar isso? Não dá. Você fica desesperado, e aí as coisas vão de mal a pior rapidamente. Então existe a ideia do fim nobre. É algo necessário, o pão sem o qual não se pode sobreviver. Não é um pão físico, é um fim nobre. E o que é isso? Foi encapsulado em parte na história de Marduk. É prestar atenção, falar corretamente e confrontar o caos. Fazer um mundo melhor. E isso é um fim nobre o suficiente para você se erguer sem se encolher ao pensar em sua existência. Para que você possa fazer algo digno e justificar sua posição miserável no planeta. Agora, a questão literária é: você pode pegar um texto e o interpretar de uma variedade de formas, mas isso não está certo. É aí que os pós-modernistas erraram. O que você procura em um texto, e no mundo, diga-se de passagem, é ordem suficiente e direção. Então temos que pensar: o que é ordem suficiente e direção? Bem, você não quer sofrer tanto que a sua vida seja insuportável. Isso parece óbvio. A dor não precisa de argumentos. Eu acredito que a dor seja a realidade fundamental, porque ninguém discute com ela. Mesmo que você diga que não acredita em dor, isso não te ajuda quando está com dor. Você continua acreditando nela. Você não consegue a derrubar usando lógica e razão. Ela se mantém como um fundamento da existência. E isso é muito útil de saber. Você não quer mais disso do que o absolutamente necessário. E isso me parece óbvio, mas você pode dizer que é mais complicado que isso. Você não quer mais do que é necessário hoje, mas também não amanhã, nem na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Então sua forma de agir agora não deve atrapalhar como você vai estar daqui a um ano. Isso é contraprodutivo. Esse é parte do problema com prazeres a curto prazo. Todo mundo entende isso. Você tem que agir de forma que funciona agora, amanhã, semana que vem, mês que vem, e assim por diante. Você tem que levar em consideração o você do futuro. E os seres humanos conseguem fazer isso. Levar em consideração o você do futuro não é muito diferente de levar outras pessoas em consideração. Eu me lembro desse episódio dos Simpsons. Homer toma maionese misturada com vodka. Marge diz: você não deveria fazer isso. Homer diz: esse é um problema para o Homer do futuro. Ainda bem que eu não sou aquele cara. É tão ridículo que é engraçado. Mas você vê que temos que lidar com isso. O você do futuro é quase que outra pessoa. Então, descobrir como agir corretamente em relação a você do futuro não é muito diferente de descobrir como agir corretamente em relação a outras pessoas. Mas podemos restringir ainda mais. Não só a sua interpretação tem que te proteger do sofrimento e te dar um fim, mas tem que ser de uma forma repetível, para funcionar com o passar do tempo. E também tem que funcionar envolvendo outras pessoas, para que você possa cooperar e competir com eles de forma que não te faça sofrer mais. E as pessoas não são tão tolerantes. Elas têm opções.
Elas não precisam ficar com você, elas podem ficar com qualquer outro desses primatas. Se você não agir corretamente dentro de certos limites, você vai ser deixado de lado. Então, as pessoas te dão informação o tempo todo sobre como interpretar o mundo para que eles possam tolerar ficar perto de você. E você precisa disso. Socialmente isolado, você enlouquece e morre. Ninguém consegue aguentar ficar sozinho por muito tempo. Não dá para manter nossa sanidade sem as reações das outras pessoas, porque é muito complicado. Então você é restrito pela sua existência e pela existência de outras pessoas. E então você é restrito pelo mundo. Se eu ler Hamlet e extrair a ideia que eu devo pular de uma ponte à minha interpretação, acaba rápido. Não parece ser perfeitamente funcional, digamos assim. Então, uma interpretação é restrita pela realidade do mundo, das outras pessoas e sua ao longo do tempo. Só existe um pequeno número de interpretações que funcionam em um espaço tão restrito. Essa é parte da razão pela qual os pós-modernistas estão errados. Também é parte do motivo pelo qual o pessoal de inteligência artificial, que tem tentado criar máquinas inteligentes, tiveram que as colocar em um corpo. Descobriu-se que não se pode fazer algo inteligente sem uma forma corpórea. E isso é em parte pelas razões que descrevi. Você precisa de restrições no sistema. Você precisa de restrições no sistema para que ele não se afogue em um mar infinito de interpretações. É algo assim. Esse é o aspecto literário. Moral. Para mim, moralidade é sobre ação. Eu sou um existencialista, de certa forma. O que isso significa é que eu acredito que o que as pessoas realmente acreditam é o que elas agem, não o que dizem. Existem muitas definições de verdade. Verdade é uma palavra muito expansiva. Você pode pensar na verdade objetiva. Mas a verdade comportamental não é a mesma que a verdade objetiva. Até onde posso perceber, o que você deve fazer não é o mesmo do que já é. Alguns discordam disso. Mas o motivo que isso tem que ser verdade é que pense da seguinte forma: você está em frente a um campo. Você pode ver o campo. Mas o campo não te diz como o atravessar. Existem infinitas formas de passar por ele. Não dá para extrair um guia inviolável de como você deve agir dos fatos dispostos à sua frente, porque existem fatos demais. E eles não te dão direção. Mas você precisa saber. Você precisa saber como não sofrer e saber qual o seu fim. Então você tem que sobrepor uma estrutura interpretativa à realidade objetiva. E nós focaremos na natureza dessa estrutura interpretativa. Eu já te dei algumas pistas. Nós a extraímos em parte da observação do nosso comportamento e dos outros. A extraímos em parte da natureza de suas encarnações, formadas ao longo de centenas de milhões de anos. Nós vemos o plano infinito dos fatos e impomos uma interpretação moral sobre eles. E a interpretação moral é: o que fazer sobre o que é? E isso é associado tanto com segurança, porque você não precisa de complexidade demais, e também com um fim. Nós somos criaturas móveis, precisamos saber onde estamos indo. Basicamente, tudo com o qual nos preocupamos é para onde estamos indo. É o que precisamos saber. Para onde vamos? O que estamos fazendo e por quê? E isso não é a mesma questão que do que é objetivamente feito o mundo. É uma pergunta diferente que requer respostas diferentes. Esse é o domínio da moralidade, até onde me interessa. Qual o seu fim? De certa forma, essa é a questão do ideal definitivo. Mesmo que seus ideais sejam pequenos pedacinhos triviais, existe algo tentando emergir daquilo que é mais coerente, mais integrado, mais aplicável e mais prático. E isso é outra coisa. Você pensa sobre literatura, pensa sobre arte, isso não é muito ligado à Terra. Elas são etéreas, espirituais e não parecem práticas. Mas eu sou uma pessoa prática. E parte da razão que quero analisar esses livros por uma perspectiva literária, estética e evolucionária é para tirar algo com um valor real. Isso é prático. Uma das regras que tenho quando leciono é que não quero ensinar algo inútil. Eu penso no conhecimento como uma ferramenta, algo para agir no mundo. Somos criaturas que usam ferramentas, e o conhecimento é uma. E precisamos de ferramentas para funcionar no mundo. Precisamos para regular nossas emoções, melhorar as coisas, acabar com sofrimento na medida do possível e viver conosco mesmos direito, se estabelecer direito.
E você precisa de ferramentas para isso. Então não quero fazer nada nessa série de preleções que não seja prático. Quero que você saia com as coisas no lugar de forma que possa aplicar. Não estou interessado em abstração pela abstração. Racional. Tem que fazer sentido. Quanto mais restrita sua teoria, melhor. Eu quero apresentar a causalidade. B vem depois de A, C depois de B, de forma compreensível sem precisar de um salto de fé. Porque isso é uma coisa que acredito interferir em como vemos um conjunto de livros como a Bíblia. Você tem que acreditar no inacreditável. E isso não é bom porque para mim é uma forma de mentira. Então você tem que jogar tudo fora porque a princípio é tudo sobre a verdade. E se você tem que começar a busca pela verdade, engolindo um monte de mentiras, não dá para chegar em lugar algum. Eu não quero nenhuma incerteza na base disso, ou pelo menos reduzir ao mínimo necessário. Caso contrário, não avançamos. Vamos tentar entender racionalmente. Eu não quero contrapor o que sabemos ser a verdade científica. Apesar da ciência mudar constantemente e ser um parâmetro perigoso. Por exemplo, se não funciona com a teoria da evolução, então acredito que não é bom o bastante. E, finalmente, é fenomenológica. Pessoas modernas. Pensamos que a realidade é objetiva. E isso é poderoso. Mas não vivenciamos a realidade assim. Temos nosso domínio de experiência. E isso é algo difícil de entender, embora deveria ser óbvio. Para os fenomenologistas, tudo que você vive é real. Eles estão interessados na estrutura da sua experiência subjetiva. Você e você têm experiências subjetivas. Existem coisas em comum entre elas. Vocês sentem o mesmo conjunto de emoções. Nós conseguimos identificar as emoções e motivações básicas. Sem isso, não conseguiríamos nem conversar. Você não entenderia nada da outra pessoa. Você teria que explicar infinitamente. Não daria para assumir nada. Mas você pode. Fenomenologia é o fato de que no centro da minha visão, as mãos estão visíveis e para os lados elas desaparecem. Fenomenologia é o cheiro, o gosto das coisas e o fato de que isso importa. Você pode dizer que fenomenologia é o estudo do que importa em vez do que é. Na perspectiva fenomenológica, se assume que as coisas têm sentido. Mesmo que você seja um racionalista, cínico e nihilista que diz que nada tem sentido, você tem que lidar com o problema da dor. A dor destrói seus argumentos e tem um sentido. Não tem como escapar do sentido das coisas. Você pode demolir as partes positivas, mas tente acabar com as partes negativas assim. Boa sorte. Isso não funciona. As histórias da Bíblia, e acredito que isso vale para a ficção em geral, são fenomenológicas. Elas se concentram em tentar elucidar a natureza da experiência humana. Isso é diferente do mundo real. Mas também é uma forma de verdade. Porque é verdade que você tem um conjunto de experiências e elas têm características. A questão é, quais são essas características? As representações antigas da realidade eram uma estranha mistura de fenômenos observáveis, coisas que consideramos fatos reais, e verdades subjetivas. A projeção da verdade subjetiva. Vou te dar um exemplo. Vou te explicar como os mesopotâmicos viam o mundo. Eles tinham um modelo. Basicamente, o mundo era um disco. Se você sair no campo à noite, o que o mundo parece? Um disco, com uma cúpula por cima. Era basicamente assim que eles viam o mundo. As pessoas que escreveram as primeiras histórias da Bíblia também acreditavam nisso. Por cima da cúpula havia água. Mas é claro, a água da chuva tem que vir de algum lugar. Existe água ao redor da cúpula. Existe terra, que é o disco, e abaixo também há água. Como você sabe disso? Cave. Você vai achar água. Está por debaixo, é óbvio. Só assim você acha água. E o que tem por debaixo da água? Se você for até a borda do disco, você chega no oceano. Água salgada. Então é uma cúpula com água ao redor, a cúpula fica sobre um disco, por debaixo tem água doce e por debaixo dela tem água salgada. Assim era o mundo mesopotâmico. Isso é uma mistura de imaginação e observação. O mundo não é assim, mas é assim que ele parece ser. É uma cosmologia crível. O Sol nasce e se põe dentro dessa cúpula.
A coisa não está girando. Quem iria imaginar isso? Obviamente, o Sol sobe, desce, passa por debaixo do mundo e sobe de novo. Não tem nada mais óbvio que isso. Essa é aquela mistura estranha entre fantasia subjetiva, a nível de percepção, e fenômenos observáveis. E muito da cosmologia associada com as histórias bíblicas é exatamente assim. Metade é psicologia. E metade realidade, apesar de o psicológico também ser real. E vale muito a pena saber que as histórias bíblicas têm uma verdade fenomenológica. Os fundamentalistas estão tentando manter sua estrutura moral, e eu entendo por quê. Ela organiza a sociedade e a psique, então eles têm algo a manter. Mas eles não têm uma ideia sofisticada da complexidade do que é verdade. Eles tentam forçar as histórias bíblicas no domínio das teorias científicas, por exemplo, propondo o criacionismo como uma alternativa científica. Isso não vai a lugar nenhum. Quem escreveu essas histórias não eram cientistas. Não existiam cientistas na época. Mal existem cientistas hoje. É verdade. É difícil pensar cientificamente. Demanda muito treinamento. Mesmo cientistas não pensam cientificamente quando você os tira do laboratório. Mal conseguem dentro do laboratório. Você tem que ter revisores, ser criticado. É difícil pensar cientificamente. O que quer que os autores pensassem, eles eram mais como dramaturgos. Pensavam mais como Shakespeare. Isso não quer dizer que não há verdades, quer dizer que você deve ser mais sofisticado nas suas ideias sobre verdade. E isso é aceitável. Existem verdades da vida. E nós queremos descobrir quais são elas porque precisamos viver e talvez não sofrer tanto. Se você entender que as histórias da Bíblia, e histórias em geral, estão tentando representar a experiência de vida de indivíduos conscientes, a estrutura da vivência de indivíduos conscientes, então isso abre a possibilidade de uma nova forma de entendimento e elimina a dolorosa contradição entre o mundo real e as afirmações de histórias religiosas. Vamos olhar a estrutura do livro em si. A primeira coisa sobre a Bíblia é que é uma comédia. Uma comédia tem um final feliz. Isso é uma coisa estranha, porque as histórias dos deuses gregos eram quase todas tragédias. Já a Bíblia é uma comédia. Existe um final feliz. Todos vivem. Existem um céu. O que você pensa sobre isso é uma questão completamente diferente. Estou te dizendo a estrutura da história. É algo como: no começo havia um paraíso. Então aconteceu um cataclismo e as pessoas entraram na história. E história é limitação, mortalidade, sofrimento e insegurança. Mas existe uma forma de agir, ou possivelmente a criação de um estado, que transcenderá isso. E esse é o objetivo do tempo. Essa é a ideia da história. É algo engraçado que a Bíblia tenha uma história porque ela não foi escrita como um livro. Foi compilada de um amontoado de outros livros. E ter sido compilada em algo que forma uma história é algo notável. E sobre o que é essa história? Como veio a ser uma história? E também se há algo de valor nela. Ela constitui um registro dramático sobre autorrealização e abstração. Eu já mencionei isso. Por exemplo, a formulação da imagem de Deus é uma abstração. Vamos tratar assim por enquanto. Eu disse que não seria mais reducionista que o necessário, então quero dizer que eu sei que a evidência sobre experiências religiosas genuínas é incontestável, mas não é explicável. Eu não quero dar uma explicação qualquer, então vamos deixar como um fato. Vamos deixar isso como um fato misterioso e voltar para a ideia de Deus. Vamos ver isso sob uma perspectiva racional e dizer que a formulação inicial da ideia de Deus foi uma tentativa de formular o ideal e o considerar uma abstração independente da sua instância. E isso é uma coisa incrível se for verdade. Mas eu não quero jogar fora o interessante junto com o não interessante. É uma coleção de livros com múltiplos editores. O que isso quer dizer? Muitas pessoas a escreveram. Tem muitos livros diferentes e eles estão entrelaçados, especialmente os 5 primeiros, por pessoas que, eu acredito, pegaram as tradições de tribos que haviam se juntado sob uma única organização política e tentaram fazer tudo aquilo ser coerente. Eles pegaram um pouco daqui,
um pouco dali, tentando não perder nada, porque parecia ter valor. Certamente tinha para quem estava compilando essas histórias. Eles não iam aceitar muita edição, mas eles também queriam que fizesse sentido. Não poderia ser contraditório ou absurdo. Muitas pessoas escreveram, muitas pessoas editaram, muitas pessoas compilaram por um longo período de tempo. Nós temos poucos documentos assim. Só o fato de ser um documento assim já é motivo para olhar esse fenômeno incrível e tentar entender o que está tentando comunicar. Como já dito, é o primeiro livro hiperligado do mundo, que é essa imagem, que vale pensar sobre um pouco. Existem 4 fontes no Velho Testamento, ou Bíblia hebraica, para as histórias que conhecemos juntas. Uma delas é a tradição sacerdotal. Ela usava para Deus os nomes Elohim e El Shaddai. El também é a origem de Elá. Alá e outros nomes de deuses da região possuem mesma origem. Normalmente é traduzido como Deus ou deuses, porque Elohim é usado no plural nos primeiros livros da Bíblia. Esse termo é mais novo que a versão Ravista. O motivo para te dizer isso é que Gênesis 1, que é a primeira história, não é tão antigo quanto Gênesis 2. Gênesis 2, na versão Ravista, contém, por exemplo, a história de Adão e Eva. Isso é mais antigo que o primeiro livro da Bíblia, mas decidiram colocar o capítulo mais novo primeiro. Acredito que porque ele lida com abstrações mais fundamentais. Ele lida com as abstrações mais básicas. Como o universo foi criado, para depois partir para como é o ambiente humano. Essa parece ser a lógica por trás disso. Essa versão tem um Deus altamente antropomórfico, que assume forma humana. Ela começa em Gênesis, falando sobre o céu e a terra. Contém as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, a Torre de Babel, Êxodo e, junto com a tradição sacerdotal, Números. Também contém a lei na forma dos 10 mandamentos, que é uma forma condensada da lei. Há a fonte eloísta, que contém a história de Abraão e Isaque. Ela se preocupa com a hierarquia celestial, incluindo os anjos. Fala da saída do Egito e apresenta a lei da aliança, que é essa ideia que a sociedade israelita é baseada em uma aliança com Deus, dispostas em conjunto de regras, algumas sendo os 10 mandamentos, mas há outras muito maiores. A última fonte é o Código Deuteronômico. Ele contém o corpo da lei e o que é chamado de História Deuteronômica. É independente de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Como tudo, existe controvérsia sobre isso. Eu estou resumindo uma grande área de pesquisa e estudo. Em geral, é assumido que haviam vários autores em vários períodos de tempo. Eles concluíram isso a partir de análise textual, descobrindo pedaços de texto com o mesmo estilo ou as mesmas referências. Existem discussão sobre isso porque é difícil recriar algo tão antigo. Mas a ideia é essa. A Bíblia é uma amálgama de pontos de vista sobre essas questões iniciais. É importante saber disso. É uma história coletiva. Para entender a primeira parte de Gênesis, eu irei, por estranho que pareça, para algo que está no Novo Testamento. Esse é um elemento central do cristianismo. É uma ideia muito estranha que vai levar muito tempo para explorar. Isso é o que João disse sobre Cristo. No princípio era o Verbo. Isso volta a Gênesis 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em 3 frases como essas tem muito para explorar. Nada disso parece fazer muito sentido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira pergunta é: o que isso quer dizer? No princípio era o Verbo. Isso, na verdade, é o Logos. E o Logos está encarnado na figura de Cristo. Existe essa ideia em João que o que quer que Cristo seja, o Filho de Deus, não está só instanciado na história, em um lugar e uma época como um carpinteiro no meio do mato, mas também como algo eterno, e existe fora do espaço e do tempo, e estava lá na criação. E pelo que posso notar, o que o Logos representa é algo como o que as pessoas modernas chamam de consciência. É algo assim, é mais que isso. Consciência e sua capacidade de percepção e comunicação. É algo assim. Existe uma ideia por trás disso. Existência, especialmente de uma perspectiva fenomenológica,
Existência com experiências não pode existir sem consciência. Consciência ilumina as coisas, as trazendo para a existência. Porque sem consciência o que existe? Ninguém experiencia nada. Existe alguma coisa quando ninguém está lá para perceber? Essa é a questão. A resposta que esse livro apresenta é que temos que pensar da consciência como um elemento constituinte da realidade. Algo que é necessário para a realidade existir. É claro que isso depende do que você entende por realidade. Mas, como já dito, a realidade que nos referimos aqui é essa amálgama estranha entre o mundo e a experiência subjetiva. E a questão é mais profunda que isso. Não é de forma alguma óbvio o que existe se não houver ninguém para vivenciar. Toda a noção de tempo colapsa, pelo menos em termos de duração aparente. A noção de tamanho basicamente desaparece porque não há nada para medir ou comparar. Causalidade parece desaparecer, e nós não entendemos consciência nem um pouco. Não entendemos o que temos que nos ilumina para a existência. O que acontece no Antigo Testamento é que essa consciência é associada ao divino. Você pode se perguntar se isso é uma proposição razoável, e essa é uma pergunta muito complicada. Mas pelo menos podemos ver que não é completamente sem fundamentos. Existe um milagre na existência e na experiência que depende da consciência. Tem gente que tenta dispensar essa ideia, mas não parece funcionar muito bem. Uma coisa para pensar sobre. Acredito que vale bastante a pena. As pessoas não gostam de ser tratadas como se não tivessem consciência. Eles reagem muito mal a isso. E você não gosta se assumirem que você não é consciente. E você não gosta se assumirem que você não tem livre-arbítrio. Que todas suas ações são determinadas e não há nada que você possa fazer. Que você não tem responsabilidade sobre suas ações. As leis da nossa cultura são baseadas na ideia que as pessoas são conscientes, têm experiências e tomam decisões, podendo ser responsabilizadas por elas. Que existe um elemento de livre-arbítrio. E você pode debater isso filosoficamente. Tudo bem, mas o importante é que é assim que agimos e essa ideia que baseia todo o nosso sistema legal. E existe algo profundo sobre isso. Você está sujeito à lei. Mas a lei é limitada por você. Ou seja, em um sistema democrático que funciona propriamente, você tem um valor intrínseco. Daí vêm seus direitos. Mesmo que você seja um assassino. Nós dizemos, a lei só pode ir até aqui porque há algo sobre você que é divino. O que isso quer dizer? Em parte, quer dizer que há algo em você que é consciente, capaz de se comunicar. Você é um universo inteiro. Você tem isso para contribuir para o todo, e isso tem valor. Você pode aprender coisas novas, transformar a estrutura da sociedade, inventar uma nova forma de lidar com o mundo. Você é capaz disso. É uma parte intrínseca de você que é associada com isso. Essa é a ideia aqui. Existe algo sobre o logos que é necessário para que o caos absoluto da realidade, além da experiência, possa se manifestar como realidade. Essa é uma ideia incrível, porque dá à consciência um papel constituinte no cosmos. O que isso quer dizer é que há algo em você que é divino. E você pode debater isso, mas não pode simplesmente ignorar. Porque, primeiro, nós somos de longe a coisa mais complicada que conhecemos. É inacreditável o quão complexos somos. Existe muito cosmos lá fora, mas também existe muito aqui dentro. E qual é maior, não é nem um pouco óbvio, a não ser que você use uma métrica trivial como o tamanho, que não é uma abordagem muito sofisticada. E o que quer que seja que você é, tem a capacidade de vivenciar e transformar a realidade. Isso é muito estranho. Você pode imaginar um futuro, trabalhar e tornar aquilo realidade. Você participa do processo de criação. Essa é uma forma de ver. É por isso que em Gênesis 1 é relatada essa ideia que os seres humanos são criados à imagem do divino. Homens e mulheres. O que é interessante porque as feministas criticam o cristianismo por ser inexoravelmente patriarcal. Claro, elas criticam tudo como patriarcal, então não chega a ser uma crítica tão brilhante. Mas eu acredito que é um milagre, logo no começo do documento, dizer abertamente sem hesitar:
O sopro divino, que associamos com o verbo que traz a existência, se manifesta igualmente em homens e mulheres. Isso é uma coisa muito legal. E como eu disse anteriormente, você tem que levar isso a sério. O que você tem de se perguntar é: o que acontece se não levarmos isso a sério? Leia Crime e Castigo de Dostoiévski. É a melhor investigação sobre isso tática que já foi produzida. O que acontece em Crime e Castigo é que o personagem principal decide que as outras pessoas não têm valor intrínseco, e como consequência, ele pode fazer o que quiser. A única coisa que o impede de agir é covardia. Se o valor das outras pessoas é só uma superstição arbitrária, o que mais seria? Por que não posso fazer o que quero quando quero? É assim que um psicopata pensa. Ele mata alguém que é uma pessoa muito terrível. Ele tem bons motivos para matá-la. Ele está faminto, um pouco insano, possuído por essa ideologia. É uma descrição brilhante. Depois que ele a mata, ele descobre que o ele antes de matar e o ele depois de matar não se parecem nem um pouquinho. Ele quebrou uma regra muito séria e isso não tem volta. E Crime e Castigo é a melhor investigação que conheço sobre o que acontece se você levar a sério a noção que não há nada divino sobre o indivíduo. A maior parte das pessoas profundamente ateias que conheço, e eu entendo porque são assim, não argumentaram com pessoas como Dostoiévski. Porque eu não vejo falhas lógicas em Crime e Castigo. Ele acertou exatamente na psicologia. Dostoiévski é incrível para isso. Em uma de suas obras, Os Demônios, ele descreve um cenário político não muito diferente do que temos hoje. E há essas pessoas possuídas por utopias ateias racionalistas. Elas são bastante poderosas. São ideias poderosas. A Revolução Comunista veio de uma dessas ideias. Esse personagem também age a partir da pressuposição que os seres humanos não possuem valor intrínseco. É mais uma investigação brilhante. Dostoiévski profetizou, eu diria, o que acontece com uma sociedade que seguir esse caminho. E ele acertou na mosca. É inacreditável ler Os Demônios de Dostoiévski e depois ler Arquipélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Porque um é ficção e profecia, e o outro mostra como tudo ocorreu exatamente como e pelos motivos que Dostoiévski disse. É notável. A questão é: você quer disputar seriamente a ideia que existe algo cosmicamente constituinte sobre a consciência? B. Isso pode muito bem ser considerado divino. C. Isso existe em todas as pessoas. Se pergunte se você não é um criminoso se não agir dessa forma. Se pergunte o que isso quer dizer. Isso é reflexo de uma realidade? É uma metáfora? Talvez seja uma metáfora. Uma metáfora complexa que temos que usar para organizar nossas sociedades. Pode muito bem ser. Mas mesmo como metáfora, é verdade o suficiente para que seja perigoso demais mexer com ela. E também levou muito tempo até a descobrirmos. Isso é Gênesis 1. Provavelmente vou parar aqui. Acredito que já se passaram quase 2 horas. Nós nem chegamos no primeiro versículo. Eu quero ler algumas coisas que usaremos como base para a próxima preleção. Eu vou passar por algumas ideias associadas com a noção de divindade. Então, quando começarmos na próxima vez, voltamos ao primeiro versículo. Eu não faço ideia do quão longe irei nas histórias bíblicas, porque eu estou tentando entender isso tudo junto com vocês. Existe uma ideia no cristianismo que a imagem de Deus é uma trindade. Existe o elemento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo como o espírito da tradição, o ser humano como a mais nova encarnação dessa tradição, a encarnação viva da tradição, e o espírito nas pessoas que faz a relação entre os dois elementos possível. O espírito em cada indivíduo. Eu vou passar rapidamente por alguns dos clássicos atributos metafóricos de Deus para que possamos ter uma noção do que estamos falando quando retornarmos a Gênesis 1 e formos falar do Deus que falou o caos em existência. Existe um aspecto paterno. Aqui está como Deus é como um pai. Você pode fazer uma aliança com ele. É possível barganhar com ele. O dinheiro é desse jeito. Dinheiro é uma negociação que você faz com o futuro.
Nós estruturamos nosso mundo para que você possa negociar com o futuro. E não acredito que chegaríamos no ponto em que podemos fazer isso sem essa ideia. Você pode agir como se o futuro fosse realidade. Existe um espírito de tradição que te permite agir como se pudesse negociar com o futuro. É por isso que você faz sacrifícios. Sacrifícios foram encenados por um período de tempo muito longo, mas hoje são psicológicos. Sabemos que você pode sacrificar algo valioso no presente e agir como se negociasse com algo que representa o futuro transcendente. Essa é uma descoberta humana incrível. Nenhuma outra criatura consegue fazer isso. Agir como se o futuro fosse real. Saber que você pode barganhar com a realidade e se dar bem. É inacreditável. Ele responde a sacrifícios. Responde orações. Não estou dizendo que isso é real, mas é isso que as ideias representam. Pune e recompensa. Julga e perdoa. Não é a natureza. Uma das coisas esquisitas sobre a tradição judaico-cristã é que Deus e a natureza não são a mesma coisa. O que quer que Deus seja, em parte manifesto no Logos, é algo exterior à natureza. Eu acredito que seja algo como a consciência abstraída do mundo natural. Construiu o Éden para a humanidade e nos baniu por desobediência. É poderoso demais para ser tocado. Nos deu livre arbítrio. Distância dele é o inferno. Distância dele é a morte. Se revela através de dogmas e experiências místicas. É a lei. Esse é o aspecto paternal. O aspecto do filho. Fala o caos em ordem, derrota dragões e alimenta o povo com sua carcaça. Encontra o ouro. Resgata as donzelas. É o corpo e sangue de Cristo. É ao mesmo tempo uma vítima e bode expiatório, e o Redentor eternamente triunfante. Se importa com os párias. Morre e renasce. É o Rei dos Reis e Herói dos Heróis. Não é o Estado, mas é tanto o cumprimento quanto a crítica do Estado. Habita na casa perfeita. Tem como alvo o céu ou o paraíso. Pode salvar do inferno. Se importa com os abandonados. É a pedra fundamental que foi rejeitada. É o espírito da lei. O aspecto espiritual. É semelhante à alma humana. É a voz profética. É a voz constante e suave da consciência. É a verdade falada. É invocado pela música. É o inimigo do engano, arrogância e ressentimento. É a água da vida. Queima sem consumir. É uma luz cegante. Esse é basicamente um conjunto de metáforas poéticas bem desenvolvido. Esses são todos vislumbres do ideal transcendente. Essa é a maneira correta de pensar sobre isso. Vislumbres do ideal transcendente. E todos têm um significado específico. Ao continuarmos essa série, iremos explorar esses significados. O que temos então é uma breve descrição do que é isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. Sabemos que é associado ao Logos nessa sequência de histórias. Sabemos que é associado ao Verbo e à consciência. E sabemos que é associado ao que quer que Deus seja. Então eu demonstrei o campo metafórico, que em parte descreve Deus, e agora nos temos uma noção do ser que faz isso. Cria o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Isso é aquele estado caótico de confusão misturada. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos parar por aqui. Agora estamos prontos para darmos um primeiro passo no começo desse livro. É importante ter seus conceitos organizados para poder apreciar onde está indo e o que pode significar. Eu fiz o que podia hoje para elaborar em cima desse tópico. Mas é um tópico importante. Não é tão estranho levar tanto tempo para ter uma noção do que isso quer dizer. Eu achei que iríamos progredir bem mais que isso. Muito obrigado.